Brasília retoma a agenda de trabalhos. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Amigas, amigos? Depois de um período aí de feriado, que a gente também se deu uma folguinha de alguns dias, vocês esperamos que tenham descansado. E agora, realmente, com esse início de semana, segunda-feira, Brasília retoma a sua agenda de atividades, porque a cidade está esvaziada, mas essa semana promete, e promete nos três campos do poder, ou seja, no judiciário, no executivo e no legislativo, não é isso, Rodolfo? É isso. A gente tem aí questões importantes aí sendo debatidas nos três poderes, né? Depois aí dessa semana esvaziada aí com o feriado, né? Os presidentes da Câmara, do Senado viajando, o presidente Lula ainda se recuperando da cirurgia que fez, essa semana as coisas aí de fato retomam. Vamos falar para quem está do outro lado da agenda prevista para a capital federal. Vou começar pelo Congresso Nacional. Nós temos ainda um dos presidentes da casa, que é o deputado Arthur Lira, em viagens oficiais, convites internacionais, mas já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, retomando com a pauta que é de interesse de todos, que é a reforma tributária, mas parece que já começa com uma pauta que não vai dar certo, né? Pois é, um pouco na linha do que a gente até já adiantou algumas vezes aqui, de fato, não vai terminar essa semana, que era a previsão inicial. O relator da reforma tributária, o senador Eduardo Braga, já adiou para o dia 7 de novembro a leitura do relatório dele. Por quê? Porque, enfim, como a gente vinha dizendo, ainda tem uma série de coisas aí a serem ajustadas. Ele vai apresentar, ele vai fazer mudanças com relação ao texto da Câmara, isso vai obrigar um retorno do projeto à Câmara, ou seja, a reforma tributária ainda tem um caminho aí para andar. E falando em Câmara, apesar do presidente da casa estar em viagem, a Câmara prometeu que essa semana vai colocar em votação a famosa taxação dos super ricos, que são as offshore. São empresas que têm sedes em lugares fora do Brasil, normalmente chamados paraísos fiscais, e muitas vezes essas empresas são usadas para lavagem de dinheiro e para realmente fugir da taxação de impostos. Mas agora existe um projeto que parece que não vai ter condições e as offshore de fato serão taxadas. É isso, é uma das coisas que a equipe econômica do governo, o ministro Fernando Haddad, quer muito votar. Parece que já está pronto para ser votado, aí é só ver realmente se a Câmara votará, mesmo na ausência do presidente Arthur Lira essa semana, ou se deixa para a semana que vem, né? E falando em presidente, como você já sabe, já que o Rodolfo Lago lembrou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está se recuperando de uma cirurgia, trabalhando diretamente do Palácio da Alvorada. Exatamente, quase que me deu uma falha de memória, Rodolfo Lago, mas voltamos aqui e nesse momento o Lula está analisando justamente a questão do veto com relação ao marco temporal dos povos indígenas. É um assunto muito polêmico, lembrando a vocês que o Supremo Tribunal Federal já decidiu num caminho, o Senado foi num caminho contrário e agora a batata quente está na mão do presidente. É isso, ele tem até sexta-feira para tomar uma decisão, se ele sanciona ou se veta, e ali há um jogo de pressão grande, como a gente também já falou aqui em outras ocasiões, porque a área política está sugerindo ao Lula que não vete totalmente o projeto, a área ambiental, pelo contrário, pressiona ele para que vete totalmente. Vamos ver que solução o Lula dará até sexta-feira. Quem é o grupo que vai sair vencedor de mais essa disputa interna? Mas não paramos aí, porque também há decisões no campo do jurídico, no campo do setor judicial brasileiro, mais especificamente no TSE, porque retoma justamente as votações, decisões e ações contrárias ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, com uma possibilidade, ao que tudo indica, de reforçar a tese da inelegibilidade, né, Rodolfo? Pois é, esse é um julgamento que começou na semana passada, só com as preliminares, agora os ministros deverão votar, sessão na terça-feira, e aí nós vamos ver o que eles vão fazer. Existem diferenças ali de quem acompanha o Tribunal Superior Eleitoral sobre o que vai acontecer.
Alguns acham que pode reforçar a inelegibilidade do presidente, há alguns que dizem que, baseado em decisões passadas, de uso dessas dependências dos palácios e tal, pelo Lula, pela Dilma, que houve uma absolvição, isso poderia acontecer agora, e há quem acha que vai ficar no meio termo, que vai haver uma multa em vez de uma nova inelegibilidade. Enfim, vamos acompanhar para ver o que vai acontecer de fato. E nesse encerramento vou trazer aqui uma apuração, conversando neste feriado com um amigo que é um advogado dessa área eleitoral em Brasília. Ele explicou o seguinte, que essa ideia de levar vários processos de inelegibilidade contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, na verdade, é uma tentativa de fortalecer a inelegibilidade. Por quê? Porque ainda que haja recurso para 1 ou 2 processos, não vai haver para 3. Portanto, no final, se ele tem uma condenação de inelegibilidade por 3 processos, dificilmente consegue recurso para os 3, ou seja, no final a decisão fica mantida. É isso, né? A coisa fica reforçada. E ainda tem um último tema, né, Alexandre, que é bom a gente lembrar aí antes de encerrar, que é a leitura do relatório da CPMI dos atos golpistas. Famosa CPMI do 8 de janeiro, que termina sem mostrar muito a que veio, mas de qualquer maneira sairá um relatório, e o relatório é importantíssimo, porque é dele que a gente vai saber se terão ou não consequências além do que já está sendo feito pela Polícia Federal, pelos órgãos de justiça. Mas aqui encerramos, a semana começa, mas a gente tem muito assunto para você no decorrer dela. Muito obrigado pela sua audiência. É isso aí, gente. Muita coisa aí para ver essa semana. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã.